Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. É sempre um motivo de alegria poder ministrar a poderosa palavra de Deus e estar ministrando no lugar do apóstolo. O peso é maior. Glória a Deus. Já deu tudo certo, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Jesus está aqui, amém, irmãos? Abra, por favor, suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Quem achou diz amém. Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 12. Podemos ler? Todos acharam? A justiça dos castigos de Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas animarias, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela os homens e animais. Versículo 18: ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela os homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas animarias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que eu trouxe sobre ela. 23 todos. Feito dela, diz o Senhor Deus. Senhor, eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer por essa oportunidade. Fala aos corações, Deus, o melhor, continue falando, Deus.
Continue falando com a tua igreja, Pai, que tudo aquilo que tenta impedir o teu agir caia por terra em nome de Jesus. E a tua igreja nesta noite aplaude o Senhor. Apocalipse capítulo 1, no verso 3 diz: bem-aventurados são aqueles que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e as guarda para cumpri-la, porque o tempo está próximo. Fala para o seu irmão, se você é um bem-aventurado, porque você lê, porque você ouve as palavras desta profecia e as guarda para cumpri-la. Ezequiel, ele era filho de Buzi, esteve entre aproximadamente 10 mil cidadãos de Judá deportados para a Babilônia, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 598 a 597 a.C. Em 2 Reis 24:10, peço por favor que você abra lá, só para os irmãos entenderem. 2 Reis 24, a partir do versículo 10, diz assim: naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e vendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. Versículo 14: e transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros, e ninguém ficou senão o povo pobre da terra. A Bíblia diz, irmão, que Ezequiel, ele começou o seu ministério a partir dos 30 anos. Deus chamou Ezequiel para profetizar para uma nação rebelde, um povo de dura cerviz, um povo que conhecia o caminho do Senhor, mas queriam viver os seus próprios caminhos. Se você ver o capítulo 1, você vai ver que fala sobre a visão dos querubins. O capítulo 2 fala da visão de um rolo, quando Deus fala com o profeta: põe-te em pé e eu falarei contigo. Nisso você percebe que Deus, ele começa a revelar ao profeta Ezequiel as abominações dentro do santuário. O povo havia abandonado a direção do Senhor para seguir os seus próprios caminhos. No capítulo 3, ele diz: come este rolo e fala à casa de Israel. No capítulo 4, é a predição do cerco de Jerusalém. No capítulo 5, ele fala: pega uma navalha afiada de um barbeiro. Esse eu fiquei feliz, né? Você percebe que Deus fala para o profeta: raspa a cabeça em gesto de luto, por causa do pecado do povo. O pecado era grande, e Deus estava usando o profeta Ezequiel para despertar o povo. Quando chega no capítulo 6, a profecia contra os montes de Israel. Chega no capítulo 7, o fim vem. Mas quando chega no capítulo 8, irmão, o negócio fica estreito. Deus pega o profeta pelos cabelos e leva o profeta entre a terra e o céu, e começa a mostrar ao profeta Ezequiel as abominações dentro do santuário. Deus mostra ao profeta um muro, e nesse muro havia um buraco, e Deus fala para o profeta: cava nesse buraco. E quando o profeta cava nesse buraco, ele vê uma porta, e Deus fala: abre essa porta. E quando o profeta ele abre essa porta, ele vê 70 anciãos, 70 sacerdotes, adorando
Sabe o que eles diziam? Aqui o Senhor não está vendo. Só que eles estavam enganados. Que o Senhor falou para o profeta: eu vou te mostrar maiores abominações ainda. E Deus, ele mostra ao profeta 25 sacerdotes descosta para o templo, adorando ao sol. Aí Deus fala para o profeta: está vendo tantas abominações que eles fazem nas escondidas, e eles pensam que eu não estou vendo. Quando chega no capítulo 9, fala assim: o castigo veio. Pode ser melhor, fala: o castigo veio. Castigo veio. Quando chega no capítulo 9 de Ezequiel, a Bíblia Sagrada vai dizer, irmão, que Deus envia 6 homens com armas destruidoras na mão. Só que no meio desses 6 homens, existia um que na sua cintura havia uma tintura de escrivão. E a ordem era: destrói todos, tanto jovens como crianças, animais. A ordem é: destrói todos. Mas aquele que tiver a marca na sua testa da tintura do escrivão, a esse não se achega. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 9 que a matança começou. Muitos começaram a morrer, mas aqueles que suspiravam, que gemiam, mas não tinham se contaminado, esses receberam a marca da tintura do escrivão. Fala assim: aqueles, pode ser melhor, fala aqueles que não se contaminaram, que não se prostituíram. Fala assim: esses sim receberam a marca nas suas testas. Esses foram marcados e a morte não chegou até eles. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer, quando chega no capítulo 14, aonde eu quero ministrar o seu coração, irmão, a vida de um profeta é uma vida de guerras espirituais. Se você não sabe, o profeta Ezequiel, ele perde a sua esposa. No capítulo 24, no verso 16, a Bíblia diz que Deus fala para o profeta: tirarei eu a delícia dos vossos olhos em um só golpe. O profeta prega pela manhã, quando é tarde, a sua esposa falece. E Deus fala para ele: guarda para ti o teu gemido, veste o teu sapato e vai fazer o que eu te mandei, Ezequiel. Você começa a perceber que o profeta, que é profeta, ele precisa aprender a viver nos momentos bons e nos momentos ruins. Ele precisa aprender a adorar a Deus quando a figueira floresce ou quando também não há figo na figueira. Só que existem profetas que só profetizam quando as coisas vão bem. Precisamos aprender a viver em todas as etapas da vida. Deus levanta o profeta Ezequiel, irmão, para pregar para um povo que pensava que sabia de alguma coisa. Só que eles começaram a se prostituir, começaram a consultar profetas. Se você ler o versículo 1 de Ezequiel 14, você vai ver que diz assim: e vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Deus não queria ser interrogado por eles, porque eles estavam na idolatria, eles estavam no pecado. Você sabe o que afasta o homem de Deus? Fala assim: o pecado. O profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação ou divisão entre vós e Deus. Então o que separa o homem de Deus é o pecado. Só que muitos levam a vida como querem, e no momento que as coisas apertam, vai procurar o profeta.
E nesse tempo, sabe o que estava acontecendo? Os profetas estavam liberando palavras de paz, quando Deus estava falando: eu vou destruir tudo. Deus está falando: eu vou destruir. E os falsos profetas estavam falando: é tempo de paz. Os profetas da atualidade, Deus está abrindo uma porta, Deus está enviando a chave de carro. Só que Deus falou assim: olha, eu não quero ser interrogado por eles, portanto fala com eles e diz: assim diz o Senhor Jeová. Versículo 4 de Ezequiel 14: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, olha aí, irmão, procurando profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhes responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Imagine só, se Deus nos respondesse segundo os nossos pecados. Romanos 5,20 na parte B diz que aonde abundou o pecado, bateu um coral, né, irmão? Vamos de novo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Cristo. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui. Lembra que eu falei no início de Apocalipse 1, verso 3? A maior profecia. Aleluia. Muitos hoje, nesses tempos de pandemia, estão procurando profetas para satisfazer o seu desejo próprio. Aleluia. Só que eu falei aqui no início de Apocalipse 1:3 que bem-aventurados são aqueles que lê e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e as guardam para cumpri-la, porque o tempo está próximo. Deus não ia dar ouvidos, porque eles abandonaram a vontade do Senhor. Estavam na idolatria, estavam na prostituição. Preste atenção, versículo 4. Qualquer homem da casa de Israel que se levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier o profeta, o Senhor, vindo ele, lhes responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Olha aí, está igual no tempo do profeta Jeremias. Abre lá em Jeremias capítulo 2. De manhã eu falei, não lembrava onde estava, mas agora eu lembrei. Jeremias capítulo 2, vai lá. Isso aqui é forte. Louvado seja o Senhor. Jeremias capítulo 2, verso 13. Olha que tremendo, irmão. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém águas. Fala assim: o povo fez duas maldades. Abandonaram. Ô meu irmão, fala: abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas com brechas. Eles estavam na idolatria, irmão. Quando alguém abandona a vontade do Senhor, ele começa a fazer a sua vontade. Ele acha que aonde ele estiver vai fluir, vai acontecer. Eles cavavam cisternas rotas, aonde não podiam reter águas. A água entrava e saía. Muitos estão assim dentro da igreja. Muitos ouvem. Quem estava ouvindo fala glória a Deus. Glória a Deus. Muitos ouvem palavras proféticas, choram no altar, se quebrantam, mas é só aqui dentro. Quando chega lá fora, perde tudo, porque ainda tem brecha. Glória a Deus.
e na vida de pecados, de rebeldia. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você percebe, irmão, que nos tempos que nós estamos vivendo hoje não é diferente? Muitos, estou falando de muitos, só estão indo à igreja hoje porque a morte chegou na sua casa, porque a doença chegou na sua casa. A Bíblia diz no livro do profeta Oséias que eu atrairei para um deserto para saber o que está no seu coração. Muitas das vezes Deus permite que pessoas passem por desertos para saber o que está no coração dela, no coração dele. Aí muitos não compreendem e abandonam o Senhor. Deus levanta Jeremias, Deus levanta Oséias, Deus levanta Isaías para profetizar, só que muitos não querem ouvir. Romanos 10,17 diz o quê? Quem tem ouvidos? É isso? Não é isso? Apocalipse diz isso. Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Por isso que é bom saber onde que está. E Apocalipse fala: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. A igreja. Só que muitos só são ouvintes, muitos só têm escutado, mas não têm praticado. Por isso que Jesus falou em Mateus 15, verso 8, ele disse: este povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos louvam da boca para fora, muitos estão vestindo uma capa de santidade, não conseguiram ainda se arrepender de fato. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 7, verso 24 em diante, ele fala dos dois alicerces. Fala dois alicerces. Ele fala do homem prudente e o homem insensato. O homem prudente, Jesus ele fala que o prudente é aquele que ouve e pratica. Esse edificou a casa sobre a rocha, desceram os rios, sopraram os ventos, e essa casa permaneceu de pé. Mas o insensato é aquele que ouve e não pratica. Ele edifica a casa onde ele quer. Primeira tempestade que ele enfrenta, a casa dele cai, irmão, e ele quer achar o culpado para isso. Ele não consegue entender que ele não está edificando a vida dele na rocha, ele está edificando a vida dele em areias. Precisamos nos preparar para o dia mau, irmão. Nós não sabemos a que momento isso vai acontecer. Eclesiastes capítulo 12 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, qual você irá dizer: não vejo mais nele, ou não acho mais nele contentamento. Lembra-te do teu Criador enquanto você tem vida, enquanto você tem saúde. Muitos esperam chegar no leito de um hospital para se voltarem para o Senhor, ou chegar num presídio, ou no fundo do poço. Lamentações 3,22 diz, sabe o quê? Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus, aleluia. Vou voltar aqui para Ezequiel 14. A justiça dos castigos de Deus. E veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Salmo 75, a partir do versículo 7, 8 e 9. A Bíblia diz que Deus é o juiz de toda a terra. A um ele exalta e a outro ele abate. A Bíblia diz que na mão do Senhor existe um cálice, o cálice da ira de Deus.
A Bíblia diz que os ímpios beberão das suas próprias fezes, mas a Bíblia diz que nós exultaremos no Senhor. Glória a Deus. Nós vamos nos alegrar no Senhor. Você sabe o que significa ímpio? Ímpio significa infiel, aquele que não é fiel ao Senhor. Muitos têm sido infiel ao Senhor, por isso a maldição tem chegado na sua casa. Deuteronômio capítulo 28 diz: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará por todas as nações por onde você passar. Você não vai correr mais atrás de bênção, porque elas vão te alcançar. Glória a Deus. E isso se você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Mas a partir do versículo 15 diz: se você não der ouvido à voz do Senhor teu Deus, as maldições vão começar a te alcançar. Meu Deus. Você lembra que Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas? Segunda Crônica capítulo 7, a partir do versículo 11, que Deus fala para Salomão: ei Salomão, e se eu cerrar os céus e não houver mais chuvas? E se eu permitir que os gafanhotos se propaguem? E se eu permitir que as pestes cada vez mais se estendam? Aí depois Deus fala: ei Salomão, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Porque agora estarão abertos os meus olhos, estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa, Aleluia. para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e habitarei nela para todo sempre. Aleluia. E se Deus está permitindo essa pandemia, irmão, para atrair pessoas para perto, e se através desse caos está acontecendo o desemprego, as angústias, o sofrimento, mortes, para atrair o povo para perto, por que vamos questionar? Romanos capítulo 9, verso 21 diz: quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem olheiro para da mesma massa fazer um vaso de honra e um vaso de desonra? Quem somos nós para questionar o olheiro? Ele é o dono de tudo, ele está no controle de tudo, ele não falha. Pessoas falham, pessoas nos abandonam, pessoas nos desprezam. Você pode até pensar que está sozinho, mas você não está sozinho. O Senhor está cuidando da sua casa, o Senhor está cuidando da sua família. Isaías 40, 22, irmão. A Bíblia diz que Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. É Ele que desenrola os céus como cortina. É Ele que pega aquele que não era nada e faz assentar no meio dos príncipes. Ele pega as coisas que não são para aniquilar os que são. Esse é o nosso Deus, é o Deus do impossível. Um Deus, irmão, que estava sempre tentando trazer Israel para perto. É um Deus que estava sempre tentando trazer Judá ao arrependimento, mas eles não queriam. Eles queriam seguir os seus próprios conselhos, seguir as suas próprias vontades. Quantos estão assim dentro da igreja, irmão? Quantos não obedecem mais, não ouvem mais a voz dos pastores? Mas quando o negócio aperta, ai pastor, o negócio é sério. Hebreus 13, 17 diz: obedecei aos vossos pastores e orai por eles, porque velam por vossas almas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
Muitos não estão obedecendo a voz do seu líder. Existem convocações, obreiros dispersos. Muitos não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Deus está convocando pessoas à responsabilidade, irmão. O tempo está próximo. Isaías 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e os homens malignos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá deles. Torne para o nosso Deus, que é grandioso em misericórdia. Deus começa a permitir morte. Deus permite que o sustento do pão diminua. Deus permite a fome, e Deus começa a arrancar pessoas da terra. Mateus 3, verso 10 diz que eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que produz mau fruto é cortada e lançada no fogo. Eu tenho uma notícia para você. Salmos 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem mais, pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Não serão assim os ímpios, perecerão. Vão ser como uma folha seca, para onde o vento levar vai. Muitos estão assim. Muitos estão sendo só ouvintes. Entra e sai com bagagens do mundo. Não se arrepende de fato. Imagina só João Batista, se você estivesse pregando nos últimos dias, como que seria? Eu sou a voz que clama no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se ele chamasse raça de víboras, muitos iam querer bater nele. Outro dia eu falei isso na barbearia brincando, o irmão falou: ei, pastor, que essa não? Eu falei: irmão, você ia cair por terra. Esse negócio não, irmão. Quando Deus está no negócio, acabou. Mas muitos não estão compreendendo, estão praticando idolatria, estão se prostituindo, estão traindo, estão roubando, mesmo com conhecimento do Senhor. Sabe qual palavra que entra? Hebreus 10, 31, que diz: correndo a coisa. Bateu o coral, vamos de novo. Correndo a coisa, mesmo sabendo que horrenda coisa cai na mão do Deus vivos, muitos ficam ainda na mentira, no engano do diabo. Não querem se arrepender. Aí depois procura o profeta, que nesse momento aqui eles procuraram o profeta Ezequiel e chegaram: a Ezequiel, estou aqui imaginando, tá, irmão? Estou conjecturando. Ele imaginou e chegou perto do profeta e falou: você fala algo da parte de Deus para a gente, profeta. Mas Deus falou: olha, eu vou responder eles conforme a multidão dos seus ídolos. Fala aí, irmão. O cara vai lá ouvir o profeta, achando que vai receber, tem uma porta aberta para você. Mas o profeta fala assim: ó, Deus está te convidando a descer a casa do olheiro. Deus está te convidando a se arrepender de fato. Ei, Deus está te chamando ao arrependimento, rapaz. Ninguém quer se arrepender, irmão. A pessoa quer levar a vida de engano, de mentira. Aí depois, quando a fome bate, quando a doença chega, ai, profeta, que Deus usa o profeta. Não está sentindo nada. Carne purita, todo lugar carne. Mas quer ouvir o profeta. Gálatas capítulo 6, verso 7. Amo essa palavra. O que diz aí? Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia na carne colherá
corrupção. Mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Aleluia. Muitos estão semeando na carne e estão querendo colher no Espírito. Irmão, se você está semeando no Espírito, eu tenho uma notícia boa para te dar. Essa notícia está em Salmo 126, verso 6. Olha o que está escrito aí. Quem tem Bíblia, abre, irmão, por favor. Salmo 126, verso 6, já está na tábua do meu coração. Eu peço para abrir para você gravar, irmão. Quando você abre, você grava. Salmo 126, verso 6, olha o que diz. Ele que leva a preciosa semente andando chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus bens. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo seus bolos, trazendo em quantidade. Se você está chorando, está gemendo, mas não se contaminou, eu tenho uma notícia boa para te dar, irmão. A providência de Deus vai chegar na tua casa, a salvação vai chegar na tua família. Mas se você for alguém que está vivendo uma vida de pecado, de engano, eu te convido nessa noite ao arrependimento. Eu te convido nessa noite a abrir o seu coração, entregar sua vida para Cristo. Tire essa ansiedade do seu coração, meu irmão. Versículo 14, Ezequiel 14. Mas terminamos. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Irmão, pode ter Noé, pode ter Daniel, pode ter Jó. Não adianta você achar que você vai agarrado na perna de alguém que não vai. Deu ruim. Não adianta. Eles achavam porque Noé, porque Daniel são homens de referência, estavam ali, eles achavam que eles poderiam ser salvos. Eu imagino, sabe o que, irmão? Que eles estavam lembrando de Abraão. Lembra quando Abraão falou: Senhor, se tiver 50 justos, e foi diminuindo até 10, o Senhor salvaria? O Senhor falou: salvaria. Mas aqui Deus já está tão irado com o povo, que Deus fala assim: olha, ainda que Noé, Daniel e Jó eles estejam ali, mesmo assim eu vou destruir. Fala assim: a responsabilidade é pessoal. Eu segurei que eu escrevi tanta coisa, falei nada. Vou parar de escrever. Eu vou escrever, isso aqui eu vou falar. Daqui a pouco. Vai lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Isso aqui. Eita glória. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Quem achou diz amém. Estou procurando. Achei. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Que negócio daqui? Você pergunta uma coisa, a pessoa fica quieta, o que a gente fala? Quem cala? Já deu lugar ao diabo, irmão. Já está contaminado, não quer se arrepender, não quer tomar posição, está ouvindo Deus falar, está de qualquer maneira. E Deus usa o profeta Eliseu. Para de cochear entre dois pensamentos. A quem você vai servir? A Deus ou a Baal? Aleluia! A quem você vai servir? Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores?
Ou você vai continuar adorando o que está no mundo? Quem é você na presença de Deus, irmão? Quem é você na presença de Deus? Deus está convidando pessoas ao arrependimento nessa noite. Provérbios 28, versículo 13 e 14 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha o 14: bem-aventurado é o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Muitos estão endurecendo o coração, estão falando: essa palavra eu já conheço. Se você conhece e não pratica, não adianta nada. Adianta nada. A Bíblia diz em 1 João 3,8 que quem fica na prática do pecado pertence ao diabo, porque o diabo pega desde o princípio. Mas para isto se manifestou o quê? Fala o Filho de Deus, para desfazer, para destruir todas as obras do diabo. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele destrói toda a obra do diabo contra a sua vida, contra a sua família. Mas é necessário que você se arrependa. É necessário que você tome uma posição diante de Deus. Aleluia. E Deus continua falando: se eu fizer passar pela terra nocivas animarias e elas assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estiverem no meio dela, olha o 16, irmão: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Fala assim: a responsabilidade. Fala de novo: a responsabilidade é pessoal. Ezequiel capítulo 18 diz que a responsabilidade é pessoal. Os filhos falaram, os pais comeram uma verde e os dentes dos filhos embotaram. Deus falou para o profeta Ezequiel: Ezequiel, fala para eles que todas as almas são minhas, tanto a alma do pai quanto a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Não tem nem termo, irmão. Ou se arrepende e toma uma posição, ou segue-se o juízo. Aleluia. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo, se tudo se fez novo, você não tem que mais agir como agia no passado. Se tudo se fez novo, você tem que fechar a tua língua quando você for falar mal de alguém. Se tudo se fez novo, você tem que saber o que você está fazendo por aí. Lembra que os sacerdotes estavam falando? Aqui o Senhor não está vendo. Apocalipse capítulo 1 diz que os seus cabelos é como uma lã branca, como a neve. Os seus olhos são como chama de fogo, e os seus pés são como latão reluzente, e da sua boca são uma aguda espada de 2 fios. Não tem como você se esconder. O pastor, que palavra forte para domingo. É o que Deus ministrou no meu coração. Palavra de vida eterna. Glória a Deus. Quer mais um versículo de concordância? Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Olha o que está escrito lá. Porque Deus há de trazer tudo aquilo que está encoberto, tudo aquilo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Não adianta um dia, Deus vai esclarecer. Por isso que é necessário você se arrepender antes, confessar os seus pecados antes que venha o grande dia do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante diz que nós não devemos ser ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e também ressuscitou, assim também cremos que aquele
aqueles que em Jesus dormem hão de ressuscitar no último dia. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consola o seu irmão aí, fala para ele. Fala assim: Cristo voltará. Fala assim: vai ser em um momento. Fala assim: 1 Coríntios capítulo 15 verso 52. Fala assim: vai ser em um momento, é em um abrir e fechar de olhos, antes que a última trombeta toque, os nossos corpos corruptíveis vão ser revestidos de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade, e cumprir-se a palavra que está escrita. Eita! Tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu agrilhão? Meu Deus, aleluia! Jesus venceu a morte através do teu sangue. Muitos ainda insistem em andar no pecado. Muitos ainda insistem em andar na rebeldia. Fala assim: hoje é noite de arrependimento. Fala assim: hoje é noite de transformação. Versículo 17 de Ezequiel 14: ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar delas homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estiverem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela, com sangue para arrancar dela os homens e animais, e ainda que Noé e Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Meu Deus. Tem pessoas achando, irmão, que vai subir agarrado na perna de alguém. Não vai. Não vai. É, irmão. Não adianta o profeta, o pastor orar por você, está intercedendo por você, e você não tomar uma posição diante de Deus. Não acontece nada. Se a pessoa não toma uma posição, se ele não quer se arrepender. Você sabe o que é maravilhoso? É que quando Jesus ele chega em Samaria, em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 54, a Bíblia diz que Jesus foi rejeitado, e Tiago e João, vendo que Jesus foi rejeitado, falaram assim: ei Jesus, estão te rejeitando, permita que nós oramos a Deus como Elias orou, e desça fogo do céu e mata esse povo. Sabe o que Jesus responde? Vai lá, irmão, Lucas 9, 54 em diante, você vai ver. Olha o que Jesus responde. Você é forte, Brasil. Forte demais. Olha o que Jesus responde: eu não vim destruir os homens, eu vim salvar a alma dos homens. Glória a Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Olha o que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo, sejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aí você começa a entender: se tiver de qualquer maneira, não vai. Eclesiastes 12, 7 diz que o nosso corpo vai voltar a ser pó como era, e o espírito vai voltar para Deus que o deu. Mas e a alma, pastor? A alma precisa ser liberta. Em nome de Jesus. Precisa ser liberta, irmão, dos desejos do mundo, de tudo aquilo que você sabe que desagrada a Deus.
João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele não vem te condenar, Ele vem para te salvar. Ele vem te salvar. Ei, meu irmão, não desista. Ainda há esperança. Ministério de Louvor pode assumir aqui devagarzinho. Ainda há esperança. Olha a referência de Jó aí, irmão. Vai se colocando de pé devagarzinho. Jó capítulo 14, verso 7. Porque ainda há esperança para uma árvore que foi cortada, ainda que o seu tronco esteja morto na terra, ao cheiro das águas brotará como uma planta nova. Se você estava morto espiritualmente, não se desligue, irmão, está uma movimentação. Não se desliga agora, está acabando. Não se desligue, por favor. Se você pensa que para você não tem mais solução, se você acha que acabou, ao cheiro das águas voltará a dar ramo como uma planta nova. Glória a Deus. As águas simbolizam Cristo, irmão. Em João 7,37, no último dia da festa, Jesus fala: quem tem sede, vem a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Se você tem sede de Deus, rios vão começar a fluir de dentro de você. Glória a Deus. Eu quero convidar pessoas no altar que estão dispostas a se arrepender. Aleluia. Eu quero convidar pessoas no altar que estavam se afastando do Senhor, perceberam que estavam assim, mas hoje, através dessa palavra, tomaram a decisão de se arrepender. Eu convido você aqui no altar nessa noite para fazer uma aliança com Cristo. Corre aqui que dá tempo, irmão. Quero orar por tua vida em nome de Jesus. Porque assim diz o Senhor: quanto mais, se eu enviar os meus 4 mais juízos, a espada, está muito alto isso aqui, e a fome, e as nocivas animarias, e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela os homens e animais. Mas eis que alguns, fala-se alguns, restarão nela, que serão levados para fora. Ô, meu irmão, serão levados para fora. Assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e verão o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo que trouxe sobre ela. Olha o versículo 23, irmão, para finalizar. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e saberei que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. O Senhor observa cada caminho, amém? Glória a Deus. Salmos 39, Salmos 139, no versículo 1 ao 5. Deus fala assim, ó: eu conheço o seu deitar, eu conheço o seu levantar, sou eu que conheço os seus passos, eu sou do seu coração, eu esquadrinho seus pensamentos. Ei, Ele te sonda, meu irmão. Não tem como você fugir. Nesse momento tem pessoas que tentam fugir, não tem como. Ele já te viu. Eu convido você nessa noite ao arrependimento. Quem é o primeiro corajoso vai tomar essa decisão diante de Deus. Eu te convido aqui no altar a fazer uma aliança com o Senhor.